Bom, pessoal, hoje é dia do áudio aberto e nós estamos fazendo aqui já, desde a semana passada, ou talvez da outra semana retrasada, revisitando o acervo bimodal dos artigos antigos da escola e recuperando, determinadas coisas que a gente esquece. E aí eu começo com o artigo antigo, depois passo para o artigo de hoje. Então, o título do artigo revisitado é Inovação Pessoal, a velha rixa entre sensibilistas e os coisitivistas. É publicado no dia 7/2 de 24. Esse conceito de sensibilista e coisitivista, confesso que a gente deixou um pouco de lado, mas é bem interessante. E é por isso que é legal a gente fazer essas revisitas. O que é o sensibilista? O sensibilista é o cara que vai procurar a métrica para a decisão existencial baseado nas sensações. É o que a gente defende aqui no potencialismo. Então a gente fez aqui a casa do eu, lá em cima na casa do eu ele vai definir, na sala 3, ele vai definir qual é o tipo de vida que ele vai levar. Ele vai levar, sala 3, ele vai definir o tipo de vida que ele vai levar. Aí, no momento que ele vai definir o tipo de vida que ele vai levar, ele vai fazer a escolha dele. Se ele vai ser um potencialista ou se ele vai ser um instagrante ou um sobrevivente. Qual é a diferença? O instagrante, ele baseia a sua métrica em coisas. Pô, estou com um carro, olha só o emprego que eu tenho, olha só a casa que eu comprei, olha só a geladeira que eu acabei de colocar aqui, e tal, babá, tudo são as coisas, um prêmio que ele ganhou, etc, tal, papá. A referência dele tá fora, é coisas. E o sensibilista é o cara que diz, eu faço a escolha de ver se a minha vida vai bem ou não, baseado no bom TRC. E eu desço lá para o primeiro andar da casa do eu e vou ver na sala 1 do primeiro andar se a minha vida, se o meu bom TRC está subindo. Bom humor, motivação, tranquilidade, resiliência e criatividade. Está melhorando? Eu estou resiliente ou eu estou chateado, irritado, qualquer coisa me irrita? Eu estou criativo? Eu estou levando? Eu estou conseguindo construir, subir o meu tapete de Aladim? Entrando no estado de fluxo? E aí então eu faço uma escolha sensibilista. É óbvio que a gente tem e a gente precisa de coisas. Se eu não tivesse aqui com um gravador na mão, não tivesse um computador para mandar para vocês, não estivesse usando, eu não conseguiria mandar isso para vocês. Mas preste atenção na diferença. A ferramenta para a minha vida melhor é uma coisa, mas o meu objetivo para a vida melhor não é uma coisa, é uma sensação. Vou repetir. As ferramentas que eu tenho, o apartamento que eu alugo, a roupa que eu estou usando, o gravador que eu estou na mão gravando para vocês, o computador que eu tenho aqui na minha frente, são ferramentas para que eu tenha uma vida melhor, e não o objetivo. O meu objetivo é o quê? É melhorar o meu bom TRC. Como acordei hoje de manhã, inspirado, pensei numa coisa bacana, escrevi um artigo, saí para caminhar e eu sinto que o meu bom TRC está lá em cima. Então eu acho que esse que é o objetivo. Então esse é o início do artigo que a gente está falando sobre essa dicotomia entre sensibilistas e coisitivistas. Eu faço nesse artigo uma volta para falar sobre isso, dizendo que um conceituador organiza ambientes de diálogo. Os ambientes de diálogos, eles vivem, eu vou falar um pouco também no artigo de hoje, um pouco sobre isso, que a gente tem conceituadores mais parciais ou medianos e os de excelência. Os de excelência organizam, se preocupam em organizar o ambiente, foi o que a gente fez. Quando a gente começou a entender que a gente queria explicar o digital, a gente criou a ciência da inovação. Isso é o estudo, é uma base ambientológica. Eu estou estudando o fenômeno do digital
Mas eu digo, aonde que eu vou encaixar o estudo do fenômeno do digital? Vai ser na economia? Vai ser na psicologia? E aí eu digo, não, 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 não. Então a gente vai e diz, não, precisamos de uma nova ciência, a ciência da inovação. E o mais engraçado, tanto se fala de inovação, mas a ciência da inovação não é uma ferramenta que as pessoas estão usando aí, por aí, né? Fazendo uma discussão mais profunda sobre a ciência da inovação. Aí a gente desenvolve isso falando desse trabalho ambientológico da Bimodais, né? Para poder falar um pouco sobre essa questão dos sensibilistas e dos coisitivistas. Falando que a ciência tem várias abordagens, que a gente precisa conhecer essas abordagens, para a gente então entrar, né, nessa brincadeira aqui dos sensibilistas. Botei. Sensibilistas, aqueles que acreditam que a métrica da felicidade deve se basear em sensações, uma visão mais endógena, de dentro para fora, do que exógena, de fora para dentro. E os coisitivistas acreditam que a métrica da felicidade deve se basear em coisas, uma visão mais exógena, de fora para dentro, do que endógena, de dentro para fora. E aí depois eu faço uma digressão aqui, falando que a centralização ambiental aumenta a visão coisitivista sobre a felicidade. E a descentralização ambiental provoca o aumento da visão sensibilista, né? Porque a gente vai sendo incentivado, porque quando a gente fala em sensibilismo, a gente está sendo incentivado a ter como referência as nossas sensações e isso vai nos individualizando. Então, numa ditadura, a gente vai caminhando para a pasteurização, para a massificação, e aí nós temos um aumento da visão da felicidade coisitivista e não sensitivista. Agora, com a chegada do digital e com a descentralização, existe um movimento na sociedade hoje na direção do sensibilismo. E a gente tem vários autores aí, Mark Mason, Angela Duckworth, e aí muito, psicologia positiva, inteligência emocional, tudo isso que está vindo aí são renascentistas que estão tendo uma sensação de que isso é importante fazer, né? Não estão entendendo o cenário geral, mas estão difundindo a visão mais sensibilista e menos coisitivista. Então é isso. Então esse é o resgate do artigo que a gente fez no dia 07 de fevereiro de 24. Bom, o tema do artigo, né, de hoje é os 7 mandamentos de um aprendizado profissional de excelência. Então eu tenho trabalhado em cima desse aprendizado, né, e estou fazendo aqui o mostruário da escola, que eu estou chamando de 777. Então tem várias coisas que a gente está abordando nesse 777, meio que fazendo uma síntese de tudo que a gente tem aprendido, e aí no momento que alguém diz assim, eu estou querendo um curso disso, eu estou querendo um curso daquilo, eu já tenho 7 sugestões ali, já tenho um passo a passo, e eu apliquei, de certa forma, isso no último curso de pós-graduação, que eu tive 9 aulas, eu fui colocando o 777 em cada uma das aulas, eu fui trabalhando com isso. Me ajudou bastante e foi bem legal, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, nesse processo, eu comecei o artigo falando que estudar no mundo atual deixou de ser um luxo e passou a ser uma necessidade estratégica. Temos na civilização 2.0 que está o tempo todo aprendendo e reaprendendo. E aí a gente tem que sair dessa ideia de estudar, dizer, eu já li tantos livros esse ano, eu estou por dentro, e sair falando conceitos, que nada disso faz parte desse cenário novo que a gente tem aí. Então aí eu criei 7 mandamentos para a gente começar a brincadeira. O primeiro deles é, não estude assuntos, se dedique a problemas. E a frase, inclusive, que abre o artigo, eu vou antecipar ela, é do Popper, que diz assim, não somos estudantes de uma matéria, mas estudantes de problemas. E os problemas podem atravessar diretamente as fronteiras de qualquer matéria ou disciplina. Ou seja, a gente precisa
resolver problemas. E aí, quando a gente resolve problemas e a gente não está preocupado em assuntos, a gente consegue caminhar, né? E vai procurando ver se a forma como você está sugerindo resolver problemas está funcionando. E isso aí gera, isso que o Popper está colocando, gera a versão da ciência, que é uma ferramenta do ser humano. A ciência não tem um fim em si mesmo. O aprendizado pelo aprendizado, o objetivo é o estudo continuado. Não, o objetivo é resolver problemas. O Sapiens criou a ciência para resolver problemas. E isso, então, faz parte dessa visão popperiana da ciência. Né? Aí vem a frase: quem estuda sem um problema navega sem bússola, em um mar cada vez mais poluídos de informação. Estudar sem propósito é como navegar sem destino. Consome energia, mas não leva a lugar nenhum. O aprendizado só se torna relevante quando está a serviço da resolução de algo concreto que incomoda e exige reflexão e ação. O problema bem escolhido é meio aprendizado resolvido. Bom, segundo mandamento: afine o problema às suas escolhas existenciais particulares. Quando a gente fala de Ikigai, quando a gente fala de propósito, a gente, na verdade, está fazendo uma escolha de problema. Por quê? O que o Ikigai diz? No momento que você escolhe um problema e esse problema tem uma demanda, não é estudar borboleta. Tinha um sobrinho que estava estudando borboleta, hoje estava fazendo lá biologia, eu já soube que ele agora vai estudar medicina, porque ele estava viajando na maionese. Aí eu perguntei, mas está estudando borboleta por quê? Ah, não, eu estou afim de estudar borboleta. E o Marcos também, né? Me lembrou também uma história incrível que o cara queria estudar o ronco do boi, e o Marco falou, mas você está estudando o ronco do boi por quê? É porque quer melhorar a qualidade da carne, melhorar a reprodução? Não, eu estou estudando o ronco do boi porque eu estou afim. Né? Então, essa coisa do problema etéreo, eunuco, não faz sentido. E é isso que o Ikigai diz. Transforme o seu problema. É um problema que vai botar você no tapete Aladim, é um problema que as pessoas querem resolver, e isso vai gerar a possibilidade de você se especializar naquele problema, resolver o problema das pessoas, gerar valor com aquele problema e sobreviver dele ao longo do tempo. Então, afine os problemas às suas escolhas existenciais particulares. Quanto mais o problema estiver aliado com as suas decisões existenciais, maior será a motivação e a capacidade de você dar continuidade ao aprendizado. Problema, motivação, motivação, problema, aprendizado, e a coisa vai caminhando. Descubra quem são os padrinhos do problema. Toda vez que a gente tem um problema, você tem pessoas que já pensaram sobre aquilo. Então, quando você consegue descobrir os padrinhos, você vai em frente. Facilita a vida. Eu, quando comecei a estudar o digital, fui de Pierre Levy. Depois descobri que o padrinho do Pierre Levy é o McLuhan. E aí fui de McLuhan. Então aquilo me deu uma estrutura. É o que o Lacato chama, né, de escola de pensamento. Você tem que escolher um padrinho. E a partir daí começar. Senão você fala, eu penso isso, penso aquilo outro, você pode pensar isso. Não. A gente tem que procurar a coisa mais consistente, né? Um bom padrinho conceitual encurta o caminho entre a dúvida e a clareza. Escolher bons padrinhos é escolher boas ferramentas conceituais e caminhar com passos firmes, mais firmes e mais seguros. Quarto mandamento: procure ser um padronista e não um sensitivista. O padronista procura padrões, né? O sensitivista, eu estou sentindo isso. Aí esses padrões, baseie-se nos padrões e não nas sensações, procurando a história e as pesquisas de campo. Padronistas constroem pontes duradouras, sensitivistas montam castelos de areia. Quinto item: veja o que cada leitura acrescenta, reforça ou atrapalha sua narrativa, né? Aí quando você estiver lendo, o que você tem que se perguntar? Esse conteúdo que eu estou lendo ajuda a entender melhor o problema? Reforça a minha narrativa? Contradiz algo que precisa ser revisto? Aí vamos. Toda leitura deve passar pelo seguinte filtro: isso me ajuda ou me atrapalha a narrativa? Consumir conteúdo sem critério
é como montar um quebra-cabeça sem saber qual é a imagem final. E aí vamos falar da civilização 2.0. Na era da informação abundante, o que se torna difícil é a nossa capacidade de filtrar, organizar e construir narrativas próprias. 6º item. Escreva e publique sua narrativa. Peça feedback e ensina. Por quê? Porque no momento que você escreve e recebe feedback, dá aula, recebe feedback, você vai revendo as coisas. Você vai, inclusive, aprendendo como o mainstream pensa, como as pessoas pensam no processo. Digo lá, a escrita ajuda a organizar, consolidar e comunicar o que você está aprendendo. Publicar e compartilhar permite testar a sua clareza. Ensinar é o grande acelerador da própria aprendizado, da própria aprendizagem. Quem não explica, não entendeu direito. Ensinar é o teste final de que você está caminhando para o caminho adequado. 7º item. Adote como ética do conhecimento a certeza provisória razoável. A gente tem a fantasia de que existe a possibilidade de chegar na verdade absoluta. Isso não é fato. Todo saber é provisório, mas isso não significa que tudo seja relativo. Aquele papo do Sócrates, sei que nada sei. Não, eu preciso saber algo para decidir. E eu conheço para decidir. O conhecimento não é o objetivo. O objetivo é a decisão que eu tomo a partir do conhecimento. Adotar a postura da certeza provisória razoável é estar aberto à revisão contínua, sem cair no ceticismo paralisante ou na certeza absoluta. De novo, vamos lá. A certeza provisória razoável é o farol ético de quem busca conhecimento com coragem e humildade. Estudar com convicção, mas com humildade. Aí vamos lá. A ciência não procura consensos, e sim um grande mercado conceitual no qual os pesquisadores lutam para que a sua ideia seja a mais comprada. Quanto mais esse pesquisador e o conceituador ajudar o Sapiens a viver melhor, mais aquela ideia dele, aquele conceito, aquela narrativa tem de ser a mais consumida no longo prazo. Vamos lá. Boas frases. Aprender hoje é muito mais do que acumular diplomas ou devorar livros. Excelência no aprendizado não está no volume de conhecimento adquirido, mas na qualidade das perguntas que fazemos e das respostas que oferecemos. O conhecimento só se torna sabedoria quando passa pelo crivo da aplicação e das respostas que chegamos. É isso. O que vocês dizem? Bom, eu já falei para vocês várias vezes, se você quiser sair de Matrix, vamos tomar a pílula vermelha, entra para Bimodais e sai do mimimi que está no mercado hoje. Bimodais, atividades semestrais, todo semestre a gente reinicia, áudios diários, textos, acesso a todos os textos, com todas as imagens, uma live mensal, papo direto comigo e abertura para as mentorias que você pode fazer. Ah, não quero entrar na Bimodais e tal, mas eu quero fazer mentoria contigo, né? Pô, pode fazer mentoria. Estou fazendo mentoria, ajudando as pessoas a escrever livros, contando as suas histórias profissionais, mentorias de, o que eu estou chamando hoje de terapia cognitiva existencial, dando uma visão mais existencial, problemas às vezes mais específicos, né? E aí a gente está trabalhando com a terapia cognitiva comportamental, com análise, com a visão bimodal desse processo, né? E estamos trabalhando agora, nesse ano, que eu estou chamando aí de aprendizado existencial, desenvolvendo a casa do eu para facilitar uma espécie assim de metaverso, entre aspas, né? Porque eu não acho que o metaverso, né, é meio barro, meio tijolo, mas é uma imagem criada para ajudar as pessoas a ter uma vida mais longa e melhor. É isso. Se você quiser, me chama e vamos em frente para sair de Matrix. É isso. O que vocês dizem?